quando a gente olha pelo lado do cliente, também tem um aspecto que é muito importante hoje, principalmente com o surgimento das LLMs, que é a narrativa. De você construir a narrativa, de você construir os textos, você colocar suas palavras-chave, você entregar o que você quer de informação para o mercado. E não simplesmente deixar que o mercado te enxergue ali do jeito que ele quer enxergar. Então, isso tem uma postura muito relevante hoje, eu diria. As marcas estão enxergando isso, os profissionais de marketing estão enxergando isso. Quando você olhava para o mercado, Bruno, 10 anos atrás, se eu pegar mais ou menos 2015, o Google respondia por 96% das buscas no Brasil, ou seja, nadava de braçada, tranquilo. 5 anos depois, vem a pandemia, as pessoas estão em casa e começam a acessar outros aplicativos e tudo mais, o Google perdeu 2% de market share, caiu para 94%. Marketing, The Podcast. Fala, pessoal! Boa tarde! Vocês sabem muito bem que o Bruno não gosta, eu sempre vou falar isso. Eu não sou um cara que gosta de acordar cedo. Não gosto, eu gosto da noite, 10 horas da noite é o melhor horário para falar comigo. E eu estou aqui comemorando e também um invite para o síndico do meu prédio, porque eu quero jogar basquete na madrugada no meu prédio. E eu quero usar a academia no meu prédio na madrugada. E é isso, tá? Então, gente, o mundo é silencioso depois das 10. Vocês não são obrigados a me conhecer. Bruno Gimenez, brand manager, marqueteiro e comunicador agora, né? A gente vai acumulando funções na vida. Mas nada mais, nada menos do que um eterno aprendiz, um estudante. E como eu sempre falo aqui no podcast, eu sento na primeira fileira da sala de aula e sou aquele aluno chato que levanta o dedo e fala, não entendi, é isso que eu faço aqui no podcast. Hoje, prazer demais. Vocês sabem que o mercado, ele usa de muita gente, e consequentemente é muito legal, porque é apaixonada por muitas coisas que a gente também é, né? Então, a gente não vou jogar paixão no meio disso, porque a gente vai, em algum momento, falar, mas eu estou trazendo aqui um tema para vocês, que é o parcerias que gera negócio, como fazer. Para quem não sabe, eu fui head de parcerias durante 2 anos, fiz ali uma boa carreira dentro disso no mercado criativo, e a gente traz aqui hoje o Pércio Oliveira, sócio-diretor global da Backlinks Global. E aí eu preciso ler para vocês todo o currículo do Pércio. Muita coisa, resumir, mas o Pércio Oliveira é um profissional com mais de 20 anos em parcerias estratégicas e vendas B2B, com passagens por Google e Waze. Eu vou perguntar para ele por que às vezes o Waze erra o caminho meu, já que a gente está falando de marketing, não vamos falar de marketing, vou tirar tudo. Onde liderou a expansão de programas de canais na América Latina. Atualmente é sócio-diretor global de Sales e Marketing da Backlinks Global, o maior marketplace de publishers da Latam, com mais de 70 mil publishers em 40 países. Sua expertise abrange desde SaaS e MarTech, e até produtos baseados em AI, ou IA, se a gente vai falar aí, em português, né? Inteligência artificial. Tem resultados de construção de parcerias de longo prazo. Muito bem-vindo, Persão, ao Marketing The Podcast. Mesmo, se tiver tempo nesse podcast, a gente vai falar bastante. Mas é isso, cara. Eu sou um amante aí de marketing, da área de negócios, da área do esporte, que a gente sabe bastante, né? Então, acho que vai ser um papo muito legal. Obrigado pelo convite. Já queria de antemão dar parabéns pela conquista do prêmio que vocês receberam recentemente. Então, assim, muito justo pelo trabalho que vocês estão fazendo há mais de 5 anos, né? Também eu vi recentemente que vocês foram eleitos um dos 5 melhores podcasts de marketing, né? E, obviamente, isso é uma referência no mercado. E, obviamente, o parabéns principal, porque você virou papai. Então, é isso aí. Felicidade para a família. Muito obrigado. A gente está aí, Persão. Assim, aqui, o convidado é sempre mais inteligente que o host. Sim, estou copiando de inteligência limitada. Sim, até um abraço, Vilela. Mas, no final das contas, a gente faz aqui um aprendizado. Tem uma frase que eu falo aqui no podcast desde o primeiro episódio. Eu acho, tá, pessoal? O primeiro episódio, então procurei lá.
Mas, até dá plays, procurem porque dá mais plays, inclusive. Mas, no final das contas, eu falo que só sei que nada sei foi a frase mais inteligente que alguém já falou, tá? Então, Isso aí. Marcelo, cara, eu acho que eu vou te perguntar muitas coisas aqui, tá? Vamos lá. Antes de qualquer pergunta, no off a gente bateu um papo aqui de quase 1 hora, mas É verdade. qualquer pergunta, cara, tu fez no faculdade, foi uma especialização, pelo que eu vi, lá em Akron. Para quem não sabe, gente, Akron, LeBron é tipo o dono de Akron, tá? Então, no final das contas, eu sou apaixonado por basquete, eu quero chutar aqui o Marcos. Nessa pergunta, eu já faço aqui que o nosso mercado, existe uma coisa do marketing de podcast que eu não gosto muito, por isso que eu sempre falo que eu sou jogador de basquete, sou pai de menina, sou lutador de jiu-jitsu e também sou um papapote que eu vou, tá? Mas, assim, é a questão do crachá. O que você faz? Qual que é o seu nome? Isso, aquilo, que às vezes enche muito o saco e me encheu o saco nesse mercado. Eu acho que é a pior forma de você fazer networking, inclusive. Mas a gente quer saber mais é Pércio. Tira o crachá. O Pércio Oliveira. E fala de Akron aí, que eu tô curioso e nossa audiência também agora. Cara, eu sou esse cara que você conhece aí, o cara que é bacana. Eu vim, cara, eu sou nascido em São Paulo, cara. Nasci aqui em São Paulo. Sou de família bem humilde e falo com muito orgulho isso, porque eu acho que isso, a base que eu tive, apesar de ser de uma educação muito humilde, isso me impulsionou depois para buscar outros ares e conhecer, chegar estudar em boas universidades, conseguir ter a oportunidade de estudar e fazer um curso em Akron, por exemplo, né, viajar, passear para alguns países, fazer intercâmbio, enfim. Então, sou um cara que sempre gostou do esporte e eu acho que, inclusive, o esporte, Bruno, eu comecei muito cedo, né, cara, no esporte. E eu acho que ele foi um drive para mim bem interessante de direcionador. Não vou nem falar de carreira, porque quando a gente é jovem, quando a gente é moleque, né, você fala assim, pô, eu quero ser atleta. Então era isso, minha cabeça era isso, eu vou ser atleta um dia. Mas eu não tinha segunda opção, Pércio. Para minha cabeça era A, B e C. Era B e C, né, cara? Eu acho que eu estava nessa mesma linha. Só que chegou um belo dia, né? A gente vai começando a ficar mais velho e tal, e eu comecei a perceber que, putz, eu falei, cara, não, acho que não vai ser isso. Mas tudo que eu aprendi no esporte, cara, me ajudou muito, cara. Me ajudou muito mesmo nesse crescimento de carreira. Então, hoje, se eu tenho algum conhecimento no mercado, o que eu aprendi, o que eu consegui de contribuir nas empresas que eu passei, e hoje estou levando para a empresa que eu sou sócio e tudo mais, foi grande parte disso são os valores, a disciplina, a resiliência, o trabalho em equipe, sabe, tem uma série de coisas que foram plantadas ali no esporte. Quando eu comecei lá, com 13 anos de idade, e isso trago até hoje e funciona, cara, funciona muito bem. Então, eu sou esse cara aí que gosta de socializar, gosta de falar de esporte, gosto muito da área de marketing, de tecnologia, acho que a gente vai passar por isso tudo, e gosto muito da vida, de falar com os amigos. Você vê, né, a gente foi fazer a introdução nossa, a gente ficou quase 1h30 conversando aqui antes de começar o podcast. Então, é isso aí, cara, esse sou eu. Eu acho que isso é o mais saudável, Pércio. Quando a gente olha, uma coisa, a gente frequenta muitas rodas de networking em comum, né? A gente frequenta, a gente conhece muita gente ali, e o que eu vejo do pessoal colocando uma máscara para poder falar com os outros é meio maluco para mim. Às vezes Concordo. Eu não consigo entender. E eu já ouvi muito do mercado, você não pode ser você não pode falar da forma que você quer. Óbvio, pessoal, existe uma cortesia, existe um respeito, existe um linguajar que, por favor, evoluam de educacional. Aí a gente vai para um educacional. Inclusive, temos um patrocinador que passou aqui agora há pouco, que é da Yuma S.A., né? Temos o Simon, os Marketeers também, que tem os cursos de marketing. Então, busquem isso. Mas sejam vocês, pessoal. Todo mundo gosta de alguma coisa. Eu posso dar um complemento aqui, Brunão, nesse tema que você falou? Já vou puxar uma coisa bem polêmica. Você tem aqui tapete vermelho, o digital. Cara, eu vou dar um tema que é polêmico, que é o seguinte, cara. Você sabe que
no passar dos anos, eu fui trabalhando em grandes empresas, tive a oportunidade de trabalhar na Nextel, quando ela chegou no Brasil, fiquei 10 anos no Telecom ali, só na Nextel, né? Depois passei por Vivo, Vodafone, e quando eu entrei no Google, uma coisa que eu reparei muito era isso, que é o seguinte, não estou falando do ambiente lá, que é espetacular, a gente pode explorar isso e tudo mais, mas quando você vê a relação das pessoas que trabalham na empresa, dos Googlers ali, com o mercado, é uma relação muito exclusa. As pessoas parecem que assim, se bloqueiam para não falar. Elas querem que você saiba que você trabalha no Google. Mas quando você vai procurar alguém para falar, ninguém te atende, ninguém fala. Internamente, sim. Óbvio que existe um compliance forte, eu posso falar, isso não tem problema nenhum, porque qualquer empresa tem suas regras, né? E lá a gente não pode falar em nome da empresa, né? Então, isso é muito claro, uma regra clara da empresa e tudo mais. Então, é óbvio que tem que evitar esses conflitos e tudo mais, porque você pode ser penalizado, né? E ninguém quer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, cara, mas assim, eu não preciso ser assim. Por que se alguém me manda um e-mail ou me manda uma mensagem e pergunta alguma coisa, eu simplesmente vou ignorar? Por que eu vou ignorar? Não, cara, eu respondia, então eu comecei a fazer do meu jeito, dentro dos limites que eram cedidos, mas eu percebi que eu podia fazer diferente, porque quando eu não estava na empresa, eu passei por isso. Eu tentava, às vezes, falar com as pessoas e era simplesmente ignorado, sabe? Eu entendia tal. Eu entendi que não, sim, existem as regras e você consegue trabalhar dentro das regras, né? Mas você também não precisa ser um cara que não falo com ninguém, não. Então, fluiu bastante nisso. Eu tenho uma lista, até hoje é patrocinador meu, um cara que me conhece desde que eu sou menino. Desde que eu tenho meus 17, 18 anos, primeiro, para quem não sabe, que ouve o podcast, acho que eu já devo ter comentado isso em um episódio, eu sou formado na Whirlpool. O meu primeiro trabalho foi a Whirlpool, né? Então, ali, os purificadores de água da Brastemp. Foi a primeira operação dos purificadores de água da Brastemp. E justamente ali eu atendia o William Bonner. Era bem divertido, tem várias piadas que eu fazia com isso, mas assim, no final das contas, eu era atendimento VIP da Whirlpool. E aí, essa parte de purificador de água. E lá, Pércio, o que aconteceu? Que é uma coisa que eu sempre falo para os jovens, em relação a você conhecer pessoas, não pensando que a pessoa é uma nota de 100. Conhecendo pessoas, Eu estava lá, jovem, eu também, Pércio. Eu sempre falo isso, eu até falei isso dentro do FBGA, o podcast, ele faz parte do tal. Então, é bianual, então no final das contas ali, é bienal, né? Então, no final das contas ali, a cada 2 anos, tem o FBGA, e o Marketing The Podcast, ele está lá presencial. E teve uma conversa com a ONU, com a diretora da ONU, que até o episódio está aqui no podcast, um periférico, pobre, e, cara, o basquete mudou minha vida. Se não fosse o basquete, eu pegar a minha bola, você passa chuva, passa sol, passa o que for, eu lá arremessando com a minha camisa do Kobe surrada, eu não sei o que seria da minha vida, por várias complexidades familiares, por várias complexidades de fragilidade financeira, né? Eu não imagino. Mas lá eu não tinha nem o que comer direito, mas eu estava trabalhando na Whirlpool, né? E eu lembro que todo mundo tinha medo de um gestor lá, chamado Luiz Escavarda. Por quê? Só pelo fato de ser gestor. Antigamente, eu sei como é que é. Passei por essa fase aí. E eu lembro que esse cara passava, todo mundo se comportava, tudo mais, todo mundo arrumava ali a sua gravata. Baixava a cabeça. Baixava a cabeça e chegava em mim e falava, faço um trabalho bom, devo nada para ninguém. Não é? Não é verdade? Não é, Pércio? E aí falei, você quer o Escavarda? Aí comecei a puxar um papo. Gente, muita coisa aconteceu. Esse cara me ensinou. Uma vez, gente, e não repitam os erros do mundo, eu só queria ser promovido. Eu falei, peraí, você é o braço direito meu, um dia ele falou. Falei, então eu não posso errar. Aí, só que eu nunca tive computador, porque lembrem-se, eu tive uma infância pobre, eu não tinha computador, eu tinha uma bola de basquete surrada. Nessa hora, eu veio e falei, toca meu PBX, Pércio. Brunão, preciso de um documento impresso, traz a minha mesa aqui, porque a Brastemp está fazendo tal negócio.
Falei, pô, vamos aí. Eu não sabia imprimir. Passou 40 minutos. Ele, Bruno, cadê o papel? Aí vem, né? Aí eu, calma aí. Calma aí. Eu lembro que ele pegou, e aí tá muito sobre gestão. Ele desceu, todo mundo congelado, ele, você não sabe imprimir, né? Aí eu virei e falei, olha, não. E nisso ficou uma amizade que a vida toda teve amizade, e era muito engraçado, porque todo mundo era aquela questão da caneta cair, Pércio, 5,5. Aí eu, caiu minha caneta 5,5, mas meu trabalho tá feito. Eu com meião lá, que eu ia jogar bola pela Brastemp. E aí, Bruno, não trabalho não, hora da bola. Hora de jogar bola. Então, nisso, rolou uma amizade. Passaram-se muitos anos, pessoal. Nessas conversas todas, ele se tornou CEO da Fundação Renova. Ele deve estar ouvindo esse podcast, né? Ele se tornou... Com certeza, né? E ele dá muita risada quando eu falo essas coisas. Mas no final das contas se tornou CEO da Fundação Renova, um dos CEOs mais queridos do mercado, um dos grandes executivos da Vale, e hoje com a Yuma SA, ele saiu do corporativo e agora voltou para uma iniciativa que a gente aqui no Marketing The Podcast confia muito, que é a Yuma SA, que é uma das principais pós-graduações, treinamento em company, voltado à saúde mental e de acordo com a NRU. E patrocinador do Marketing The Podcast. Ska, muito obrigado por aguentar esse menino desde os 17 anos até quase. Bacana. Que história, hein? Mas isso é um networking, porque no final das contas, cara, não é sobre o que você pode me entregar, é sobre genuidade, né? Sim. E você falou um negócio que eu achei super bacana, que é o seguinte, né? Você vê a diferença do líder e do gestor, né? Porque como líder, ele poderia simplesmente ter ligado para você e falar assim, não entregou ainda, não sei o que e tal. E como gestor ele desceu, foi lá, você não sabe, né? Provavelmente ele deve ter pegado e falado, deixa eu te mostrar aqui como é que faz, foi lá, ensinou a fazer e tudo mais. Então essa no mundo da gestão hoje, você vê que isso é a diferença, né? Que faz toda a diferença, né? E o melhor foi a resposta do Bruno. Agora pede de novo que eu levo lá. Muito bom. Mas no final das contas, César, é muito sobre isso. Mas, Pércio, como que foi chegar no Google? Você, Google, o Waze, conta um pouco da sua trajetória profissional, porque muito da nossa audiência é de estudantes de comunicação. Estudantes de comunicação, profissionais, entusiastas de comunicação, agências e por aí vai. Mas, assim, tem muitos estudantes. Eles vão olhar o teu LinkedIn, já saiba disso, e vão olhar lá e falar, cara, como é que eu vou pedir um emprego do Pércio? Brincadeira. Mas como que eu vou pegar e eu vou seguir os passos do Pércio? Porque se trabalhar no Google, trabalhar e tudo mais, é o sonho de todo mundo, não é para trabalhar. Foi o meu sonho também, assim como o deles, exatamente. Exato. Então é só que assim, agora conta um pouquinho aí como que é isso, como que foi essa trajetória toda aí. Foi legal, mas foi uma história bem bacana e é legal você falar isso porque a gente faz um review da memória ali e conta, porque não tem uma fórmula mágica, então cada um tem a sua história, né? Mas a minha foi muito interessante porque foi assim, né? Como eu te falei, eu vim do mercado de telecom. E então fiquei ali, construí uma carreira praticamente. Eu entrei como analista júnior na época da Nextel. Antes da Nextel, eu trabalhei na American Express, então também foi uma baita de uma escola para mim. Entrei numa área na antiga Amex, né? Comprada ali pelo Bradesco e tudo mais. Então, foi uma baita de uma escola mesmo, assim, que foi o meu primeiro emprego formal ali, né? Eu era estudante de curso técnico na época de determinado colegial, fiz o curso técnico de processamento de dados. Por quê? Porque a gente jovem olhava para a área de internet e era o futuro. Então hoje a gente fala que ainda risada, como a gente era novo, que não tinha internet, então a internet ela era o futuro, né? E eu fui estudar processamento de dados. Saí da American Express, entrei na Nextel, peguei ela chegando no Brasil. A Nextel, para quem é novo, né, para essa audiência que a gente tem
para a galera nova, só para você ter uma ideia, ela era o primeiro iPhone, porque a Nextel foi o aparelho que integrou o Short Message, né, que é o SMS, ela tinha a chamada de voz e ela tinha o PTT, que era um botãozinho que você apertava e fazia uma comunicação de rádio, né? E isso num aparelho só, porque você tinha isso desmembrado em aparelhos, que era o pager, que era só de mensagem, ou só o telefone, ou só o rádio, né? Ela integrou os três, então aquilo era o iPhone da época. Você imagina para a juventude. Gente, teve uma época, eu mesmo, quando eu estava na Whirlpool, que eu mencionei para vocês, quando eu ganhei meu rádio para comandar as operações, eu falei, nossa, subi de vida. Legal, cara, era demais. E eu peguei toda essa evolução. Então, eu peguei desde o que nós chamávamos que era um aparelho, que era um tijolão, parecia um aparelho de segurança, assim, que era, parecia um bloco, né? E até depois os aparelhos modernos, até toda a transição para chegar ao aparelho colorido, com a parte da internet, a parte do home, que são coisas que você fala assim, cara, hoje quem nasceu no ano 2000 dá risada disso, né? Porque já veio tudo pronto. Mas lá não, era implantação, passei noites em claros lá com o pessoal de home, com transmissão de dados para poder testar, fazer interconexão entre países, conectar, falando via rádio entre um país e outro, participando desses testes, então assim, uma memória assim, de coisas muito bacanas da época, né? Mas aí, enfim, aí quando eu saí da Nextel, eu fui para os Estados Unidos e, na verdade, fui para a Inglaterra. Fui para a Inglaterra, fui estudar. E aí passei um ano estudando e fiquei focado estudando marketing digital, estudando inglês, que eu também, né, eu tinha que aprimorar o idioma para poder continuar crescendo na carreira. E quando eu volto para, ainda assim, no mercado de telecom, então, logo que eu cheguei, já fui absorvido ali para uma área de negócios na Telefônica. Depois de quase 2 anos ali, teve uma fusão da Telefônica com a Vivo, né? Então, a Telefônica compra a Vivo, e aí nessa eu saio, quando eu saio, vou para a Vodafone. Aí foi uma experiência muito legal, porque eu fui convidado ali, né, na época, por um ex-diretor comercial, e aí ele chegou e tudo mais, me chamou para essa área de negócios, e a gente fazia parte de machine to machine, que é o famoso M2M. A gente vendia soluções de dados, cara, uma solução diferenciada, né? Foi um ambiente também super bacana, de muito aprendizado, e infelizmente o mercado brasileiro não estava preparado ainda, Bruno, naquela época, em termos de conexão, de banda de dados e tudo mais. Sei muito o que é isso. Em 2014 eu fundei a Poggers, que era desenvolvimento mobile. Em 2014, desenvolvimento mobile era uma coisa. Hoje é completamente diferente. Hoje em dia, você pega as aplicações, você vai mexendo assim, conecta tudo, está pronto, né? Naquela época, você chegou na época que era tudo mato, como falam, né? E foi basicamente isso. Então, o que acontece? Nesse intervalo da Vodafone, eu tinha visto alguns modelos de negócio lá fora, e aí eu montei um negócio parecido na área de educação, como se fosse um Uber da educação. Eu montei esse negócio, comecei a tocar também. Na época eu estava casado e eu montei junto com a minha esposa, a gente montou um negócio, o negócio foi crescendo bastante e tudo mais. Depois, aí veio aquela crise da Dilma. Né? Então, na época da crise da Dilma e tudo mais, o mercado ficou ruim, a Vodafone não conseguiu evoluir, porque a banda larga não era muito boa aqui no Brasil, para fazer conexões de machine to machine, de rastreamento veicular, de algumas coisas que a gente vendia para o mercado, soluções de maquininha que hoje tem uma briga de máquinas, né, de transação de finance que ocorre no mercado, mas naquela época já existia uma visão que isso ia explodir, porque a gente não tinha tecnologia. Então, assim, quando você comprava, uma empresa comprava queria comprar sinal, por exemplo, para ter banda larga aqui em São Paulo. Então, a Anatel falava, olha, para você ter banda larga aqui em São Paulo, você tem que ter o sinal também lá em Roraima, porque senão você não digitalizava o país. Você quer comprar o filé, mas você tem que comprar o osso também. Então, foi isso que favoreceu a parte de intercomunicação, mas isso foi um processo muito lento. Acabei saindo de lá, a empresa minha também estava na crise também, a área de serviço diminuiu bastante, e eu falei assim, cara, eu vou focar na área das Big Techs.
Eu falei assim, eu tenho conhecimento de marketing digital, eu tinha estudado, feito inglês, trabalhei na área de marketing, falei, vou focar e comecei a mandar os meus currículos para essas áreas, né? E no começo, quando você falou de Google, eu lembrei que assim, né, eu comecei a pesquisar e comecei atrás de ver como é que fazia para entrar, como é que mandava currículo, quem eram as pessoas que tinham entrado, quem estava lá, como é que fazia para ver as redes sociais deles, que tipo de teste, se tinha livro, se não tinha, eu fui atrás de tudo, Bruno, de tudo. E aí fiquei assustado, cara, porque quando eu via, eles falavam muito dos testes americanos, que era assim, tipo assim, quantas bolinhas de tênis cabe dentro de um container? E você tem, me responde aqui, de bate pronto, não é que assim você vai ter um tempo para você fazer cálculo, não, me fala aí. E no final, hoje, a gente passado esse tempo, a gente vê que, na verdade, o que eles estão testando é a sua linha de raciocínio, não tem resposta certa, eles não estavam querendo ver isso, né? Mas tinha muito desses testes que são reais, e isso acontecia, sabe ter aonde? Nos Estados Unidos, por conta de contratação de engenheiros. Pela lógica. Para lógica, para uma série de coisas. Só que, obviamente, depois eles trouxeram isso para o Brasil, começou, obviamente, a não fazer sentido esse tipo de teste para esse tipo de coisa, né? Então, começou a mudar. E eu lembro de uma época que a diretora de RH do Google, a Mônica, um dia ela fez uma palestra, a gente tinha um momento lá do All Hands, que reunia toda a empresa, né? Algumas reuniões ali, e uma dessas ela comentou que ela falou assim, olha, tem algumas vagas que nunca são preenchidas, estão demorando demais para preencher. E aí ela chegou e falou assim, tá, me fala por que a vaga precisa de, sei lá, um analista de marketing que vai trabalhar com a parte de campanhas, por que ele tem que falar inglês, francês, alemão, espanhol e português? Por que ele precisa falar 5 idiomas se ele não vai trabalhar internacional, ele vai trabalhar aqui no mercado e tal? Então começou a quebrar alguns padrões. Ele falou assim, cara, não faz muito sentido. Se ele tiver o inglês, que é a língua universal para se comunicar com os outros mercados, e ele tiver o português, tiver o conhecimento técnico, está dentro dos hard skills, dos soft skills que são necessários, e talvez tiver algo a mais, ok, mas não precisa ser obrigatório, porque você não conseguia fechar as vagas. E ela mudou um pouco esse contexto ali, porque senão não ia para frente. Então, obviamente, eu comecei a me candidatar, fui para um processo, entrei para uma empresa que fazia essa parte de recrutamento de processo, e entrei para uma área de agências, cara. Então, eu comecei minha carreira lá para uma divisão de agências, aonde era uma divisão nova. Ela tinha o objetivo de ajudar as agências, meio que catequizar as agências com os produtos do Google. Por quê? Porque eles tinham uma dificuldade muito grande. Você pegava as agências do segmento SMB, elas eram agências pequenas que não tinham muito acesso. Então, o que elas faziam? Elas faziam campanha de Google. Se a campanha desse certo, ok. Se desse errado, eles falavam para o cliente, olha, o Google não funciona para você. Vamos fazer Facebook? Vamos fazer outra coisa? Então, o mercado, principalmente o Google como empresa, começou a sofrer muito com isso e precisou fazer o quê? Capacitar as agências. Então, eu entrei nesse momento de capacitação das agências do mercado SMB. Me lembro muito bem, inclusive você deve ter participado, então, da época da capacitação da GoBack. Sim, fazer uns treinamentos espetaculares. Inclusive, um abraço para o Daniel, que foi um dos professores da GoBack, e ele depois montou a agência, e eu tive o prazer de ser o account manager que cuidou da agência do Daniel, que era a agência Mandinga. O meu primeiro contato com marketing digital, lá em 2015, 2016, acho que foi, ou antes, foi justamente com a GoBack, foi o curso da GoBack. Espetacular, inclusive, espetacular. Sim. E você sabe, vou te contar uma curiosidade, quando a gente entrava, para você começar a trabalhar, você era obrigado a ter a certificação de todos os produtos. Então, você passava por um treinamento espetacular, assim, de todas as portas, né, de todos os produtos e todos os serviços, só que você tinha um prazo, você tem que ter as certificações, e você tinha que ter nota para as certificações, tá? Tudo, então era display, Google Ads, YouTube, Merchant Center, que é a parte do e-commerce, você tinha que fazer de tudo, né? Mobile. E nessas certificações, a gente estudava com material que era feito pela GoBack, cara. Espetacular. Eu lembro disso. Eu tive um contato com uma agência, essa agência fez um workshop que estava ministrando, era a GoBack,
E até eu ganhei um copo do Google, uma caderneta e um copo do Google, que foi sorteado, eu que ganhei. Porra, sortudo, hein, meu? Nossa, verdade. Olha só como o mercado é pequeno, né, cara? Porque a gente se cruza ali em relações. Foi a minha entrada no mercado, porque eu estava justamente nessa época, eu estava com a Poggers, com desenvolvimento mobile. Com o desenvolvimento mobile, eu acabei indo e entrando um pouco nesse mercado. Curioso Você isso. era dev? Desculpa, eu até perguntar, você desenvolvia mesmo? Não, eu era comercial. Mas Comercial, tá. eu brinco muito. Até um dia isso vai virar uma palestra do TED Talks, tá? Quero ver, vou querer ver. Eu brinco muito, Pércio, que toda empresa ela pode começar, não que ela comece, mas ela pode começar e você vender mais de 100 mil em cima da sua cama. Olha, você dá um corte bom, hein, cara? Sabe? Toda empresa consegue vender mais de 100 mil com você sentado em cima da sua cama. Eu lembro que da Poggers a gente éramos 4 amigos. Um amigo dev chegou e falou: tem aqui, você desenvolveu para o aplicativo. Sei que ele era muito bom. E ele chegou e falou: pô, amigo de infância, sempre foi aqueles cara que desmontava computador, sabe? Sempre tem aquele que é mais crânio e tal, que gosta. Exato, né? Tinha acabado de sair da Unicamp e tal, dizendo: tô precisando ir num comercial porque eu não sei vender. Aí eu falei: cara, tô precisando empreender, tinha saído da empresa, estava na empresa da família, tinha levantado, eu tenho algumas histórias da minha vida de empresas que eu participei. Quando saí da Whirlpool, fui para a empresa da família, fiquei 5 anos na empresa da família, que aí a empresa da família se tornou multinacional, com tradução, enfim, são os negócios da minha família, tradução, né? E aí eu falei: não quero mais trabalhar com família. E outra, gente, quem está ouvindo, se é com família, corre, beleza? É isso. Se não for filho do Adib, da CIMED, você corre, beleza? É isso aí. E aí eu falei: vou me lançar no mercado, vou virar sócio. Montamos a Poggers, né? Porque, para o pessoal que sabe, aí é desenvolvimento movido a gambiarra que a gente fez na época, deu muito certo. E era no quarto de um amigo nosso que a gente fazia festa à noite e jogava Dota, né? Era todo mundo do basquete, tá? E tinha um japonês que não sabia fazer da vida, mas que estava aprendendo uma coisa chamada UX UI. E aí a gente olhava um para a cara do outro e o primeiro aplicativo... E naquela época não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome. Não tinha. Aí ele era designer. E no final das contas, a gente olhou nessa época, eu tinha um Escort Hobby 96. Meu Escort Hobby 96 pegou fogo no McDonald's. Outra história que eu conto em algum momento aqui. E eu olhei e falei: poxa, ok, preciso vender. A gente vendeu um aplicativo para tampar buraco em São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo. Que massa, meu. Vocês vão ficar milionários. Você ficou milionário, então, cara. Porra. Cara, não. Não. Eu nem sabia que eu estava fazendo. Eles não quiseram comprar, né? Mas foi aquele aplicativo, foi R$170 mil na época. E a gente olhou e falou: beleza, como a gente entrega? E a gente olhou e falou: pô, vamos trabalhar, né? Vamos olhar aqui todo mundo trabalhar. Aí foi a minha vida indo. Depois a gente acabou indo para cada lado, tudo mais, mas são histórias da minha vida. Foi como eu conheci. Legal. Era novo, me prendeu, hein, Bruno? Loucuras da minha vida. Gente, eu não cheguei no podcast por acaso, tá? Eu falei muito a minha vida. Mas assim, ralou, cara. Em Santo André ali eu corria muito. Pércio, a gente está falando aqui um pouquinho disso, da tua história e tudo mais, mas hoje a gente está falando aí de uma carreira hiper consolidada e sócio-diretor da Backlinks Global, tá? Então, poxa, cara que passou por Acron ali, depois você volta nessa história que a gente quer saber. Google, Waze, falar que mapeou o mercado com o Waze é uma piadinha insossa, mas está aqui, né? Então, assim, no final das contas, qual que é? O mercado ele tem uma dificuldade, eu falo até agências, tá? Do que eu acompanhei. E até para mim foi uma época também um problema. Entender backlinks e entender link building, né? Então, como que isso funciona? O que a Backlinks Global faz, que eu acho que é o principal,
e também você explicar para a nossa audiência isso, a importância para o crescimento do negócio. Legal, legal. Acho que assim, esse é um tema que voltou à tona, Bruno, até por conta do surgimento das LLMs, mas a gente vai chegar lá. Então, a Backlinks Global hoje, ele é uma plataforma, somos uma Martech, considerada como uma Martech, somos um marketplace de publishers, que hoje tem mais ou menos quase 80 mil publishers na nossa base, tá? O que são os publishers? São os portais de notícias, né? Desde os maiores, os mais conhecidos, como o Exame, o G1, GE, R7, Valor Econômico, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, até portais regionais, portais locais, né, de cidades do interior e tudo mais. Então, são portais de notícias onde o que a gente quer é pegar o conteúdo, né, o cliente montar conteúdo e publicar. E, basicamente, quando ele publica nesses portais, você tem 3 finalidades ali. A principal delas e mais conhecida é o marketing, fazer o awareness da sua marca, do seu produto, do seu serviço, ou comunicar alguma coisa para o mercado, levar uma informação para o mercado, né? Então, no final, tudo isso entra como uma publicidade, né? O que o pessoal chamava de publi editorial no passado. Tá? Então, você pegar um conteúdo e levar. E aí tem N exemplos de qualquer coisa que você imaginar tem. Tá? E a Backlinks começou lá atrás, na sua concepção inicial, ela era uma empresa de conteúdo. E aí foi pivotando, começou a ter um certo relacionamento com os publishers para entrega de conteúdo. Percebemos que tinha uma defasagem no mercado. Isso tudo foi bolado pelo meu sócio. Eu não estava no negócio ainda, mas eu já sabia do negócio, então a gente trocava figurinhas e tudo mais, e ele teve a capacidade de criar isso, e ela começou fora do país, inclusive. Ela começou... ele é da Venezuela, o meu sócio, que é um cara, um empreendedor serial, e uma curiosidade, uma aspas aqui, a gente trabalhou junto, ele foi meu funcionário quando a gente trabalhava no Waze. Depois eu te conto essa história também, que é muito bacana. E, então, ele montou essa empresa que atendia no mercado espanhol, e o negócio foi crescendo, foi pivotando, foi melhorando, foi crescendo, até chegou numa área que, no momento que precisou expandir Brasil, e foi expandindo e tudo mais. Então, hoje, tem essa massa crítica de portais, onde a gente consegue atender mais de 40 países com essas publicações. Basicamente, o cliente, quando publica, ele está buscando o marketing, como eu falei, mas ele também está olhando para o lado técnico. E o lado técnico tem muito a ver com o Google, que a gente está falando, que é o que? De você, os mecanismos dos buscadores, enquanto o Google, você pode usar outros exemplos, né, o Yahoo e tudo mais, eles têm que enxergar as publicações, os sites, através dos seus robôs, dos crawlers ali. Então, eles estão enxergando todo tipo de conteúdo. Se esse conteúdo ele foi formatado, preparado, para que os motores de buscas enxerguem esse conteúdo, ele vai te dar uma pontuação e vai te ranquear e vai colocar na frente. Então, se eu ponho conteúdo bom, preparado, com as palavras-chave, num formato correto, num padrão correto e tudo mais para o buscador. E o Bruno vai em outro conteúdo, pode pôr até o mesmo conteúdo, mas não está preparado, não está adaptado para os buscadores, o meu vai ser buscado e o seu não. Então, essa é a grande diferença de quem faz o SEO no mercado, né? Porque ele está preparando para que os motores de buscas consigam enxergar aquilo e ranquear você. Toda vez que você é ranqueado, você passa como se fosse uma pontuação. E se você é muito bem pontuado, significa que você é bom. Então, para o mecanismo de Google, olhando mais agora como o olhar do Google mesmo, o Google fala, cara, se esse site ele tem uma boa pontuação e ele está atendendo esses critérios, eu vou ranquear ele melhor no orgânico. Organicamente falando, eu vou dar mais ponto para ele em relação aos outros que estão pecando em algumas coisas técnicas, né? Então, essa é a importância de você ter esse lado do SEO, do backlink, do link building. Um outro ponto técnico também é o seguinte, quando você tem uma publicação num site que ele tem uma autoridade alta na internet, então vamos pegar um exemplo clássico aqui, imagina o portal G1, ele tem milhões de acessos, certo? Quando ele tem esses acessos, tem muita gente traficando, então ele passa a ser um site que ele é procurado, então ele é visto como uma alta autoridade. E essa autoridade tem uma pontuação, que é feita pelo mercado e tudo mais. Se esse site tem um conteúdo falando, por exemplo, da minha marca, do meu produto, e ele tem um hiperlink apontando para o meu site,
O mecanismo de busca do Google entende isso e falou, opa, se aquele site está referenciando aquela marca, então essa marca deve ser boa. Então ele ganha mais um pontinho. Então aí está a estratégia das empresas de criarem conteúdos relevantes, postarem em portais estratégicos, portais que tenham autoridade de domínio, autoridade de página, tenham referências, né, dentro dessas métricas, e aí com isso conseguirem ter um melhor posicionamento através da mídia orgânica e não depender exclusivamente da mídia paga. Então, a Backlinks veio para isso, para suprir esse mercado e para poder democratizar o acesso das marcas, né, dos nossos clientes, que seja ele agência, ou seja ele cliente direto, a ter acesso a esses portais, de uma forma simplificada. Porque você imagina, você como Bruno, é dono de uma empresa de calçados, quer fazer uma matéria em 5, 6 portais, você tinha que ficar ligando para cada um deles, fazendo cotação, como você vai fazer de uma matéria, você não tem volume, você não tem prioridade, demorava para sair, às vezes perdia o time, você queria fazer um lançamento da sua loja, perdeu o time do lançamento, você não podia correr esse risco. Na nossa plataforma está tudo centralizado. Como eu tenho todo mundo lá, todo mundo, um modo de expressão, eu espero um dia que a gente tenha uma quantidade muito maior, mas vamos dizer que os principais players do mercado estão lá, então você consegue, de forma muito simplificada, conseguir setar, saber exatamente quem são os players, do segmento que você quer divulgar, qual é o tráfego que eles possuem, por exemplo, qual é a autoridade de domínio da página deles, a autoridade da própria página, qual é o valor que custa. Então, você tem uma série de informações ali na sua tela e você consegue selecionar manualmente ali, de forma muito prática, muito rápida, e pegar o seu conteúdo e mandar para publicação nos portais. Acho que você deu uma aula de pós-graduação aqui, mas até a gente é bom endossar como formato de comunicação aqui para a gente. No final, pessoal, quando a gente fala de estratégia de um lançamento, fala da estratégia de comunicação, a estratégia de marketing em si, a gente usar o backlink, como o Pércio mesmo mencionou, esse marketplace, né? No final dos contos, é o marketplace de backlinks. Sim, é o marketplace de publishers que a gente fala, né? De publishers, exato. Então, no final das contas, onde eu vou colocar... Eu lancei um produto novo, colocando exemplo. Onde que eu vou colocar esse produto novo, anúncios, matéria sobre esse produto novo? E aí, justamente, usar, né, essa segmentação dentro disso, de onde eu quero colocar, e, obviamente, entender, né, porque cada um tem o seu valor também, né, Pércio? Sim, cada um tem o seu valor. Quanto que fazer ali o orçamento, entender essa distribuição, como é que ela funciona. E é legal, uma coisa que o Pércio falou também, a gente falou muito de link build, falou de... Né, das questões ali do backlink, enfim. Mas quando a gente fala também do link juice, né, Pércio? Porque no final das contas não é só você colocar ali, se você coloca o teu produto, o teu serviço em um portal, um portal ali que não faça sentido para você, o Google também identifica e diminui ali um pouquinho também Sim. os dados, tanto do portal, como também pela contextualização, como você também não vai entregar comunicação assertiva para o teu negócio. No final Só que tem essa curadoria que você falou, é importante, a gente ajuda também nessa curadoria. E quando a gente olha pelo lado do cliente, também tem um aspecto que é muito importante hoje, principalmente com o surgimento das LLMs, que é a narrativa. Então, de você construir a narrativa, de você construir os textos, você colocar suas palavras-chave, você entregar o que você quer de informação para o mercado. Né, e não simplesmente deixar que o mercado te enxergue ali do jeito que ele quer enxergar. Então, isso tem uma postura muito que está relevante hoje, eu diria, as marcas estão enxergando isso, os profissionais de marketing estão enxergando isso. Quando você olhava para o mercado, Bruno, há 10 anos atrás, se eu pegar mais ou menos 2015, na época do movimento que eu entrei no Google, o Google respondia por 96% das buscas no Brasil, ou seja, nadava de braçada, tranquilo. 5 anos depois, vem a pandemia, as pessoas estão em casa, começam a acessar outros aplicativos e tudo mais, o Google perdeu 2% de market share, caiu para 94%.
Você fala, putz, por quê? As pessoas começaram a acessar mais Instagram, buscar pelo Instagram, buscar pelo YouTube e tudo mais, as buscas foram mudando um pouquinho, mas 2% não mexeu nada. Mais 5 anos depois, chegamos a 2025, ano passado, o Google caiu 10%, 10 pontos percentuais. É muita coisa, entendeu? Em 5 anos. Por isso que ele teve que remodelar, correu atrás, lançou o Gemini, mesmo dando alguns problemas e tudo mais. Mas por quê? Porque está perdendo espaço no mercado. As LLMs chegaram e as pessoas acharam que não ia acontecer tão rápido, que o poder computacional ia fazer com que ela se desenvolvesse de uma forma assim exponencial, e aí essa hegemonia começou a ser quebrada, né, com o próprio ChatGPT. Então, e ao contrário do que todo mundo imaginava, que assim, só o pessoal técnico que vai usar, depois começou, não, mas não é o técnico, mas também é só jovem que vai usar, quem é mais velho não vai usar. Cara, hoje todo mundo usa. Está muito fácil, porque é uma linguagem conversacional. Então, você não põe uma palavra-chave, você pergunta para o chat o que você quer e ele te responde, né? Então, o modelo é outro. E também existe a diferença, por quê? Porque quando você faz uma busca num buscador, o buscador ele põe um layer na frente, que ele fala o seguinte, eu vou responder para você, vou buscar essa informação na internet e vou te responder. Só que quem pagou para mim, eu ponho na frente, que é a mídia paga, né? A mídia performance. Na LLM não tem isso. Então, você pode ir no Chat GPT, no Gemini, no Claude, no Perplexo, no Grok, qualquer um que você quiser, ela vai buscar informação na internet, ela vai varrer de acordo com a autoridade, com a relevância que tem essa informação, e vai trazer para você ali o resumo, né, e os dados. Então, aí entra a importância de você trabalhar muito bem a autoridade na internet através de conteúdo. E aí é bem legal que você citou, agora você abriu vários leques, tá? Você abriu vários leques para conversa. Eu tive uma conversa com alguns especialistas ontem, inclusive, né, de mídias sociais e tudo mais, falando de estratégia digital, e a gente estava batendo algumas notícias recentes. As mídias sociais, elas estão mudando muito, devido a estar um pouquinho boring, né, um pouquinho mais chato, de você ver você não sabe o que é verdade, o que não é, mas às vezes acaba tendo essa curadoria que você falou sobre fazer o conteúdo, ter a mão humana fazendo o conteúdo. As próprias mídias sociais estão colocando isso para topo de funil. Topo de funil. Mudou a regra do jogo, hein? Exato, porque no final das contas estão colocando o quê? Que olha só, a gente vai dar preferência para o conteúdo orgânico, então 30% aqui de atenção eu vou dar para o meu conteúdo orgânico e não pago, desde que ele seja com mão humana. Ou seja, é um incentivo ao humano, à autenticidade e a IA ser uma ferramenta, né, nessa conversa. E quando você fala isso, você fala um pouco da IA, eu vi um dado, inclusive no M15, né, onde o nosso amigo lá, Thiago, até um abraço para ele, mas eu estava dando uma olhada no livro dos Insights de 2026, né, os 60 Insights de CMOs aí para CMOs em 2026, e tem ali um dado falando, a pesquisa nas AIs ainda é muito ínfima, perto dos buscadores, né? E você vê as AIs hoje... Sim, isso é verdade, você tem razão. Como o GPT, já colocando que vai ter anúncio. Só que tem um porém, isso é agora. Isso é agora. Assim como eu estou no interior, e eu nunca vi o interior evoluir tanto tendo uma IA. Eu, assim, o interior, eu amo o interior, eu vivo no interior, mas, obviamente, a gente tem, assim como o Brasil tem um delay para os Estados Unidos... Uma coisa de fora, exato. O interior, ele acaba tendo um delay para conversas, que a gente tem que chegar mais perto dentro da metrópole. Mas a IA não teve esse delay. A IA todo mundo usa, até quem não tem habilidade com a questão digital. Então, é uma previsão, tá, pessoal? É uma jogada de tarô aqui que eu vou fazer, mas no final das contas, isso é uma questão passageira, porque realmente a primeira vez que os computadores estão ameaçados, né, Sim. Não, e tem muita coisa que sai daí. Por exemplo, né? Se olhar aqui para mim mesmo, né? Aqui profissionalmente falando. Então,
há pouco tempo atrás, nós lançamos uma nova empresa que era a Rastro Neural. E a Rastro Neural ela veio para isso, para fazer o quê? Para identificar, através de como está a posição da sua empresa numa busca nas LLMs. Então, e a partir disso eu consigo identificar onde você aparece ou não. Se você aparece, em qual relação perante aos seus concorrentes. Se aparece em 30 concorrentes, você está em primeiro, você está em 15º, você é o 30º ou você nem aparece. Eu já peguei empresas que nem apareceram. Por quê? Porque as LLMs, elas têm esse formato diferenciado, elas não têm um layer na frente de pagamento. Ela vai olhar realmente quem tem autoridade. E a construção da autoridade passa pelo pilar do conteúdo. Então, ela nasceu justamente por conta da Backlinks, porque na Backlinks a gente atendia clientes que estavam produzindo conteúdo e tudo mais, e aí nessa produção de conteúdo eles falaram, cara, a gente quer melhorar a nossa presença na LLM. E aí a gente começou a olhar e falou assim, não é só a produção de conteúdo, o que a gente pode fazer para enxergar mais, né? E aí tem a conexão com o lado do SEO, que a gente brinca, né? O mercado, há um tempo atrás, brincava e falava, o SEO morreu. E hoje o SEO virou ponta da onda de novo. Por quê? Porque está muito relacionado com a construção de conteúdo, que tem todo um lado técnico de olhar backlink, mas tem olhar a construção do site, o back-end do site. Então, lembra que os buscadores, as LLMs, elas estão enxergando o que está na internet. Se o seu site está bem configurado, está com as tags direitinho, está bem indexado, tem conteúdo, tem blog relevante, está com as palavras-chave corretas, está sempre sendo atualizado. E, por outro lado, também tem um trabalho feito com os portais que te trazem esses backlinks que eu expliquei agora há pouco ali e fazendo que você tenha esse ranqueamento, isso sobe a sua autoridade, você começa a ser enxergado pelas LLMs. Então, dessa ideia que surgiu essa empresa, mas que a gente também aproveita a oportunidade até para esclarecer que a gente acabou sendo procurado por fundos de investimento e nessas conversas com o fundo de investimento a gente resolveu dar um passo para trás e remodelamos, pivotamos, porque essa é a prática de startup, né, de você entender o cenário, tem que ir por aqui, eu tenho que mudar aqui, então a gente remodelou, embarcou ela embaixo da própria Backlinks Global, em vez de ser uma nova empresa, ela está hoje debaixo da Backlinks Global, até que a gente aprimore novamente o que a gente entendeu que o mercado vai precisar e a gente lança ele como uma empresa apartada, mas hoje ela está debaixo do nosso guarda-chuva aqui da própria Backlinks. Mas com esse foco de mostrar para as empresas a presença dela nas LLMs e mostrar, monitorar elas, comparar com a concorrência, fazer o ranqueamento e subir ela, mostrar estrategicamente o que ela precisa fazer para ela ranquear melhor. E aí são pontos que a gente pode abrir muitas coisas aqui de conversas, né? A gente pode falar um pouco sobre o mercado de performance está caro. Então, no final das contas, falando de alguém que foi do Google, né, que educou ali agências, a gente viu pela primeira vez o mercado falar, opa, peraí, inflacionou o Ads. Eu vou trabalhar... gente, pode falar aqui com todas as terminologias técnicas e bonitas que vocês vão ouvir, mas a forma mais didática de falar o Ads está caro. Tá? O Ads... Claro, na Tuned, que foi a última empresa que eu trabalhei, você, né, a gente se encontrou, eu estava em eventos pela Tuned até o ano passado. Até na Record. A gente se encontrou também na época no evento do Pinterest, nós estávamos lá, né, você estava lá, estavam uns amigos nossos lá e tudo mais, eu ainda estava pela Tuned ali, eu exerci um papel na Tuned, mas eu era sócio ali da Backlinks. Mas ali mesmo na Tuned, eu lembro que a gente fez um estudo, comparando, olhando matérias que veio dos Estados Unidos, né, e que o Ads inflacionou, assim, o preço do Ads ele cresceu 5 vezes, cara. Então, assim, tá muito mais caro, cara, e a competição tá muito mais agressiva. Então, hoje, se você não tiver ali estratégia, ou se você não for uma bet, né, que chega com um canhão de dinheiro para investir em mídia performance, você tem que pensar muito bem estrategicamente onde alocar os recursos e o mais importante disso, porque eu não estou falando aqui que você não deva fazer performance, ao contrário, você tem que estar presente nas principais mídias, então você tem que estar na rede social, você vai ter que fazer ads na rede social, mas você vai ter que estar nos buscadores, você vai ter que fazer ads, mas você também tem que começar a olhar para a presença orgânica, tem que olhar para a presença nas LLMs, tem que olhar ali como conseguir
esse balance entre essas mídias, sabe? É que o Ads por Ads não funciona, né? Na verdade, assim, o Ads obviamente funciona, gente. Assim, o All Concur, o beabá do que a gente vai falar de mídia paga, ele funciona. A questão é, somente ele não funciona. Somente ele. Ah, sim. Se você depender só dele, difícil. Não entendam como, eu vou fazer um Google Ads, isso é erros que eu peguei no mercado, que eu mais vejo, parceiro, um dos erros que eu mais vejo. Eu vou colocar 50 mil em Ads, 50 mil em Ads resolve meu problema aqui, eu vou vender. Não é assim. Posso te contar um case relacionado a isso? Por favor. Olha que interessante. Uma agência parceira nossa, de uns amigos nossos, eles estavam atendendo cliente de Portugal que vende, eles vendem aquelas máquinas de criolipólise. Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso, porque é uma máquina que, inclusive, o LeBron comprou. É uma máquina de criolipólise. A máquina de criolipólise, para quem não conhece aqui da audiência, é uma máquina que é muito conhecida nas casas de estéticas femininas. Por quê? Porque ela congela a gordura e ela derrete a gordura corporal. Geralmente as casas de estética feminina, das mulheres, elas vão lá fazer esse tratamento, fica ali algumas horas com um negócio congelando a barriga, que ela tem um processo químico que ela quebra a molécula ali e tem esse processo de emagrecimento. Tanto que no esporte, grandes esportistas pegaram isso porque também consegue ter maior rendimento, também secar, né? Sim, é usado para estética, mas pode ser usado para performance também. O fato é, essa é uma máquina cara. Tem máquinas que custam a partir de 300 mil reais, tá? Máquinas dessas aí. Então, as casas de estéticas aqui no Brasil, por exemplo, tem casa que subloca essa máquina. Por quê? Porque ela tem um investidor comprou a máquina e ele subloca, então essa máquina fica o dia inteiro numa casa de estética, onde a empresária ali, ela já agenda o dia inteiro, sai uma para outra, porque ela alugou aquele dia e ela tem que faturar ali para pagar o dia dela. Depois eles pegam essa máquina, levam para outra casa e fica assim, né? Legal, então eles trouxeram essa máquina e contrataram essa agência e falaram que eles queriam fazer somente ads. Somente ads, só fizeram Google e Facebook e Instagram, se não me engano. Era só isso. E eles não estavam conseguindo performance. Então, você imagina, um produto de alto valor agregado, de uma marca teoricamente desconhecida no mercado brasileiro, porque é uma marca internacional, e que chega com uma proposta assim, sem conhecimento de mercado. Né? Então, obviamente, até alertado pela própria agência, mas o dono não queria tal, e focaram nisso, gastaram uma grana e não tiveram resultado. E aí, a gente na conversa, e eles falaram assim, Percy, a gente está querendo fazer uma parte de conteúdo, tal, você acha que vai funcionar para isso? O que você acha que a gente pode fazer? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o que o mercado vai precisar primeiro, a gente vai identificar o ICP e persona. Quando você identificou isso, você sabe que quem está buscando, quem compra isso, ou é empresário, investidor, ou é médico. A gente chegou nesse funil aqui. Então, quem compra é médico, porque já trabalha na área, acaba comprando para a esposa, enfim, tudo mais. Ou o cara que é investidor, a mulher que é investidora, que vai comprar e vai montar a sua estética lá. Falei, então, a partir desse ECP, essas pessoas, a gente vai focar nos sites, portais, onde essas pessoas se encontram. Então, quando eu falo de empreendedor, eu posso colocar lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, posso colocar uma matéria num portal de franchising, por exemplo, tudo mais, e assim como um portal de medicina, num portal de saúde, de health, enfim. E a gente começou a criar conteúdos focando nisso. Então, a primeira onda de conteúdo era focada em quê? Vamos falar sobre a nova oportunidade de negócio que tem na área de estética, que está chegando no Brasil agora. Então, cria-se um conteúdo, fala-se sobre o modelo de negócio e tudo mais, que está chegando e tal, e você põe nesses sites. Então, colocar ali no Valor Econômico, colocando pequenas empresas, na Exame, colocar ali e tal, tudo mais. Falei, depois de uma segunda onda, que é quem são as pessoas por trás desse negócio inovador que está chegando no Brasil. Então, você conta um storytelling também. Quem que é da família do Bruno Gimenez, que construiu a empresa nos anos 90, lá em Portugal, e o negócio foi crescendo, a filha assumiu o negócio, ampliou, começou a vender internacionalmente, chegou na Itália, chegou na Espanha, e agora estão trouxendo para o Brasil e tudo mais, Legal.
Falei, passa mais a segunda onda, que às vezes é 15 dias, um mês, sei lá, faz uma nova publicação, mas aí uma publicação mais já com CTA, sabe? Já fala assim, por que você tem que investir nesse negócio que está chegando no Brasil agora? E aí você mostra por quê, porque a área de estética está crescendo demais, porque tem um payback de tanto tempo, com faturamento XPTO, que tem esse seguinte caso de sucesso, BBB, e você põe nesses mesmos locais. O que você construiu ali? Você construiu storytelling, você construiu uma história. Para o empresário, para o cara investidor, para o médico que está procurando alguma coisa, ele vai buscar, quando ele é impactado, e aí somente nesse momento, depois que você criou o storytelling, que você vai com a mídia de performance, com a mídia de impacto, quando ele é impactado, ele vai pesquisar. Quando ele vai pesquisar, ele está vendo a matéria nesses portais. Então, tem uma matéria na Exame falando quem que é a história, quem está por trás da história, o que a empresa faz, por que é bom ter o negócio. Esse lead chega muito mais aquecido para o cliente final. Então, essa foi uma coisa que aconteceu com a gente, baseado nisso, a parte de conteúdo, criando história inteira, explicando para o cliente, dando detalhes do negócio, antes de simplesmente criar um ads. E aí que está o ponto, porque isso é branding na veia, é construção de conteúdo, e isso é tão, assim, falar de branding ainda é muito macro, mas isso é construção de conteúdo mais storytelling com distribuição. Se você vai pegar essa tríade, você vai falar dessa entrega, óbvio, a gente não está falando de uma estratégia de curto prazo. Isso é uma coisa que eu sempre critico, Pércio. Hoje eu fiz uma crítica a um grande player do mercado de agências que critica agências, né? Mas está lá nos stories ali, eu acho que você sabe muito bem até quem é quando eu falo isso. Não dá spoiler, não, deixa o pessoal ir lá no seu story lá. Vai lá ver lá, porque o mercado já se levanta contra essa questão de imediatismo do marketing há muito tempo. E o imediatismo que o marketing digital trouxe não é o marketing todo. Marketing, publicidade, comunicação que abrange tudo, tem muita coisa. Eu acho que o imediatismo tem um ponto só que ele pode funcionar. Quando você tem uma demanda reprimida. Aí eu acho que ele funciona bem, certo? Aí eu acho que é, porque você já tem uma demanda reprimida no mercado para aquilo. Agora, fora isso, é o processo totalmente inverso, né, Bruno? Ou então você é um casé da vida que fez um conteúdo lá de React e explodiu sem você fazer um planejamento em cima disso. Até pode ser que ele tinha planejamento, não sei, tá? Mas que ali ele falou, pô, eu tenho certeza que o casé não olhou e falou assim, eu vou bater de frente com a Globo. Não. Eu não acho que ele fez isso. Eu acho que em algum momento aí teve um tiro que foi certeiro. Mas, quando você fala isso, eu também acredito na demanda reprimida. Você tendo a demanda reprimida, você consegue uma coisa que é, ninguém está oferecendo aquilo, coloquei beleza, é rápido. Aí o Ads realmente vai funcionar e você nem vai precisar de muito esforço com construção de marca. Até tem que ter também, porque no final, quem não conhece não vai te buscar, mas enfim, ainda assim, eu acho que o esforço ele é menor se você tiver pouco concorrente. A gente está simulando um cenário do mundo ideal, né? Você criou um produto que tem demanda, você não tem concorrente, então você fala, é só eu aqui, eu vou nadar de braçada, né? Mas quantos negócios a gente vê disso, Márcio? Então, mas essa não é a realidade, né? É isso aí, essa não é a realidade. Eu vou esperar ser um unicórnio. Sabe? Exatamente. Não é assim que funciona. Agora, a credibilidade ela é construída, a reputação é construída. E aí que está o ponto. Eu nem considero, vocês nem podem considerar uma estratégia de marketing de fato se você só se baseia em ads. Tá? Então, o ads é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Vem muito. Se eu der minha contribuição aqui, eu ia falar para você o seguinte: eu tenho um lado bom e um lado ruim da pandemia, né? Em termos de marketing digital, tá? Eu quero dizer, tá? Então, o lado bom é que ele subiu muito, as pessoas acordaram com o digital. Então, eu lembro que nessa época eu estava no Waze e, cara, internamente mesmo, a gente viu que, assim, projetos que estavam parados, que a gente tentava falar com os clientes, tentava negociar, até os caras, não quero ver isso e tal. Aí foi ao contrário, os caras, eu preciso para ontem, me ajuda, porque meu concorrente está na internet, eu não estou, aí eu preciso melhorar meu site, e eu estou parado aqui, então era um absurdo, né, cara? E o lado ruim também foi o que é o seguinte, acabou aí ampliando um pouco a bolha do digital ali, mas começou a ter muita influência, muito, vamos dizer assim,
aqueles mentores e tudo mais, que começaram a mostrar que o marketing digital era simplesmente mídia e rede social. Sim. Então, eles ignoraram a construção de marca, ignoraram a gama amplificada que tem de comunicação, né, que envolve desde um RP, que passa por um out of home, que passa por um relacionamento, que pode ser por N canais, que pode ser por telefone, que pode ser por e-mail, que você desenha aquela régua de ações, de relacionamento que você tinha, né? Então, eles encurtaram aquilo falando assim, não, cara, a marketing vai funcionar se você fizer mídia, performance e rede social. Não sei se você tem essa visão, essa é uma visão muito particular minha, tá? E Não, talvez não, eu tenha essa opinião, não sei. eu concordo. Eu tenho uma crítica ao mercado que ele tudo, até do imediatismo, voltando à questão do imediatismo. O marketing digital ele foi bom para o mercado, mas ele foi ruim a partir do ponto que ele falou, olha, você consegue fazer tudo pagando. Você paga na hora que você vai contratar alguém, mas só que você vai contratar e as estratégias de médio e longo prazo é o que mantém empresas hoje em dia em pé. E as empresas que estão a curto prazo, e eu até vejo empresas de curto prazo hoje, com a crítica que eu fiz lá no History, conseguindo se manter, mas de uma forma que não é a correta, né? Tem algumas coisas aqui que a gente pode pensar, trabalhar em cima disso, mas uma coisa que eu queria entender com você, Pércio, você é um cara especialista em parcerias, né? Eu, com o passar do tempo, me especializei nessa parte de parcerias também, e é uma parte que me apaixonei, porque eu vejo que a gente viu, até foi o cerne, né, dessa discussão que a gente foi, que tá caro ads e a gente tem um CAC muito alto, ou seja, custo de aquisição de cliente muito alto. Hoje em dia, cada vez mais alto se a gente for depender da mídia paga. E as empresas estão buscando alternativas, estão buscando outras formas aí de tanto de ter um CPL, um custo por lead, né? Gente, não tem como, são siglas do mercado, às vezes as pessoas falam, vocês são essas siglas de marketesca, não sei o que. É nossa, do mercado, é igual chegar no mecânico, eu que não entendo nada de carro, ele começar a falar de 300 coisas bem tuinha, que eu sei lá o que é, entendeu? Então, no final das contas, o CPL, o custo por lead, que é que você trazer o lead, o seu lead, tá? Hoje, ele é muito caro se você envolve os custos de ad. O custo por aquisição de cliente, que é ali, conquistei o cliente ali, ele fechou comigo. Cara, esse custo que você teve, ele está muito alto, porque também tem o ads. Então, no final das contas, eu preciso, por mais que seja alto, eu também preciso fazer que ele performe. Tudo bem, tá alto, assim, não, tudo bem, mais ou menos. Mas a partir do ponto que ele tá alto, mas eu também estou performando, ok. Mas e o meu lucro? E o meu EBITDA? E muitas coisas que envolvem aí dentro disso, né? Tem várias discussões nisso. Só que quando a gente fala isso, o mercado está ávido a achar outras formas de anunciar. E é justamente aí que entra essas questões, tanto com backlinks, quanto construção de conteúdo, distribuição, porque tudo isso faz com que o CAC abaixe, que o CPL baixe, e, consequentemente, existe um setor que eu me apaixonei, que é o que eu estava falando, que eu, inclusive, entendi que iria fazer baixar o meu CAC, que é a parceria. E aí eu trabalho com parceria, Pércio. Eu entendo parcerias, depois de 2 anos sendo head de parcerias, eu entendi algumas coisas dentro do mercado criativo, né? Eu consigo hoje dividir em 3 pilares, que é justamente a parceria comercial, a estratégica e a de experiência, né? Que é a relacional também. E quando eu falo disso, aí eu abro outros leques, mas eu queria a sua opinião e também trazer um dado, que é, segundo a Gartner, a famosa Gartner, 60% consultoria estratégica, né? Consultoria maior do mundo, né? Mas a maior do mundo, junto da McKinsey e tudo mais, 60% das empresas B2B planejam implementar programas formais de parcerias estratégicas até o final de 2026, reconhecendo esse canal como essencial para a expansão de mercado. Em 2025, os estudos já apontavam isso, né? E aí a gente vê que teve ali cresceu o mercado B2B, de parcerias estratégicas B2B, cresceu 28% nos últimos 2 anos, sendo responsável por até
35% das receitas de empresas de tecnologia em 2026, falando de tecnologia, mas também tem outras. Como você vê isso de dentro, Pérez? Você é um cara que sempre trabalhou com isso e monetizou isso. Eu trabalhei bastante tempo com essa parte de parceria e, putz, a gente tem N aprendizados aqui, né? Mas acho que assim, se eu desse uma frase de impacto aqui para dar aquele corte, né? Parceria comercial, ela não é network, tá? Ela é um canal de crescimento. Basicamente é isso, né? Então, eu acho que você resumiu bem, porque você falou, parceria, quando ela é bem estruturada, ela reduz o CAC, ela acelera vendas, ela abre portas do time comercial, né? E que às vezes demoraria anos para acontecer. Então, só que tem uma fórmula, assim, né? Muita gente pensa o seguinte: eu vou fazer uma parceria, aí eu vou ligar para o fulaninho, para a empresa tal, oferecer para ele vender meu produto, vou dar um material, vou explicar o preço, tal. Beijo, abraço e estou esperando o resultado. Não vai ser assim que vai acontecer. Então, tem todo um trabalho, tem toda uma estratégia para fazer acontecer. Então, tem uma parte, acho que de alguns pilares, tem uma parte que é o alinhamento real de interesse. Então, assim, quando eu comecei nessa área de atuar na área da divisão de parcerias estratégicas lá no Google, então, a gente tinha alguns pilares que era, por exemplo, enxergar clientes que tivessem sinergia com o nosso negócio. Então, não adianta eu querer fazer parceria, se o nosso negócio é o digital, a gente buscava empresas que estivessem atuando dentro do digital. Então, por exemplo, se pegasse lá, um dos parceiros de sucesso foi o lançamento de parceria com a Hotmart. Por que com a Hotmart? Porque a Hotmart é um marketplace de sellers que vendem produtos digitais, o cara que vende e-book, que vende um CD, que vendia um artigo, que vendia materiais, cursos, treinamentos e tal. E esse cara, ele vendia só dentro da Hotmart. Só que, aonde que tinha oportunidade? A gente falou assim, poxa, se a gente fizer um processo de automação para que esse cara que está vendendo dentro do marketplace possa vender na internet de uma forma rápida, prática, que ele não tenha custo, então, óbvio que a gente tirava ali, para esse cara que é muito pequeno, que ele não é um empresário, ele é um vendedor de marketing, de produto digital, né, cara? Não é uma empresa. Ele não tem grana. É um lançador, né? É lançador. Um Érico Rocha do 6 em 7. Ou às vezes até menos, porque às vezes você está vendendo um curso que você fez, às vezes não era nem lançamento na época. Comprei vários, Pércio, vários inclusive aí que estão lá. Então, eu fui comprador disso, tá? Eu comprei muito curso assim e tal. E o que eu acho fantástico, mas esse cara, quando ele era muito pequeno, ele não tem grana para pagar uma agência. O budget que ele tinha para fazer de mídia é só o FII da agência pequena. Então, ele não tinha condição. Quando a gente faz uma parceria dessa, por exemplo, a gente está fazendo um modelo que nós chamamos de win-win. Por quê? Porque eu fazia uma automação com esse parceiro, no caso foi a Hotmart, usando um exemplo público, tá? Que eu posso falar porque aconteceu e tudo mais. Então, a Hotmart, a gente se conectava dentro da plataforma, criava uma automação, um botãozinho de marketing, falava, quer impulsionar seu produto? Quero. Qual o budget que você tem? Eu tenho R$100, R$200. Qual que é a palavra-chave do seu negócio? Curso de inglês online. Qual região que você quer colocar? Põe um target geolocalizado aqui, um CEP e um raio de quilômetros aqui. Pronto. Colocou a palavra-chave em 3 botões, ele dava um ok, ele estava divulgando na internet. Então, ele não estava vendendo somente dentro de quem estava ali, dentro daquela bolha do Hotmart, e sim para todo mundo que estava procurando. Então, isso é um modelo muito interessante de parceria. Você tem um alinhamento de interesses, de tecnologia e tudo mais, né? Então, você resolve um problema conjunto, você gera receita para todo mundo, né? Você satisfaz o cliente, o seller fica feliz porque ele consegue vender mais. Se o seller vende mais, a plataforma, que era a Hotmart, ganha mais dinheiro, porque ela ganha um percentual dali, e se ele está vendendo, no caso, está vendendo via Google, que é o que a gente estava fazendo, a gente também fica feliz porque ele está usando o Google para vender o produto. Então, faz sentido para todo mundo, né? Relacionamento e facilidade, né? Exatamente, facilidade, né? Comodidade, né? Então, mas tem uma parte que é muito importante dentro da parceria, que é você ter os responsáveis muito bem definidos, quem são os pontos de contato, quais são as metas claras de cada parceiro que você tem que ter, de envolver quem são os stakeholders, a preparação desse parceiro, né? Então, vocês, desde a escolha, a definição de quem vai ser o parceiro, mas a preparação dele, as rotinas, né? Então, desde daqueles KBRs,
o board ali, os responsáveis, mas também tem a parte da operação, quem que cuida no dia a dia, porque às vezes você está falando ali com o dono da empresa para fechar um deal, mas o cara da ponta, ninguém está sabendo dele e ele nem está sabendo do negócio, né? Então tem que ter esse envolvimento de todo mundo. Obviamente tem toda aquela parte comercial que você sabe que é o pipeline, a parte de ativação, né? Enfim, cobranças, né? E, por fim, a facilidade de vender. Porque pensa o seguinte, né? Não adianta ser um produto complexo demais, né? Então, se você não ajudar o cara a vender também e facilitar para ele, ele não vai conseguir e essa parceria vai arruinar no começo, não vai nem sair do lugar, né? Então, você tem que ter melhores práticas, só para concluir, você vai ter melhores práticas, você vai ter oferta simplificada, empacotada para ele, material de apoio, material de suporte, aí envolve tudo, desde de um PTT até um vídeo explicativo, ou seja, esse cara ele está vendendo você, está representando você, então ele tem que ser no mínimo igual a você para vender, cara, porque senão ele vai queimar a sua marca. E alimentado, né? E alimentado, uma coisa de parceria, quando você casa, você faz uma parceria. Ela pode. Você casou, é uma parceria. É uma parceria. No final das contas, você casou, você vai manter a parceria ou não? Não sabemos. Mas é uma parceria onde ambos se doam para dar certo. Uma sociedade é uma parceria que dá certo ou não? Muitas não dão, mas vocês se casam a ponto de, né, as coisas darem certo e um entregar o melhor para o outro ali e para o negócio dar certo. O negócio dá certo. No caso da relação B2B entre as empresas, a empresa que é a parceira, que se for o caso, né, que está te vendendo, ela tem que ter uma visão financeira, ela tem que ter uma visão de benefício muito claro para ela. Porque se ela não tiver isso, ela vai falar, cara, não funciona. Porque assim, eu vou ficar me matando aqui, eu tenho que dar treinamento para o funcionário, mais um produto para ele vender, mais um serviço, tem que gastar tempo, investir para no final ele não ter retorno nenhum. Então tem que ser um negócio viável. Então por isso tem que ter uma preparação muito grande até antes de começar a parceria, sabe? De pensar em todos esses pontos, Bruno. E aí o que eu vejo muito de erro nisso, Pércio, é a parceria do vem até mim. É o que eu mais vejo no mercado, que é o fechamos uma parceria, agora é com você. Exatamente. Não, cara, é ao contrário. Eu acho que eu trabalhei tanto na divisão de parceria de ads para o Google, e aí a gente buscava grandes players do mercado. Então, eu estava falando de Mercado Livre, Vetex, Hotmart, então tive relação com esses players aí. Mas quando eu fui para o Waze, era o contrário. Então, eu fui falar com agências do segmento SMB, né? E aí, com uma visão de negócio totalmente diferenciada e tudo mais, e o que assim, que eu gostei na época, que eu gostava muito, e eu criei parceiros que viraram amigos, assim, a gente trocar mensagem no celular até hoje e tal, é que era essa proximidade. Então, você tem que estar próximo do cara, você tem que estar ouvindo o cara, você tem que saber, você tem que ter um suporte, o cara tem que sentir que ele realmente está dentro do negócio, que ele não está sendo explorado por você, não é só um canal que está lá tentando vender para ele tentar também ganhar um dinheirinho a mais e tudo mais. Não, tem que ter esse cuidado de ambos os lados, sabe? De você dar esse suporte, de estar junto, mostrar para ele que você está ali para ajudar esse cara, para que ele consiga o melhor, representando você, botando a cara a tapa ali, e que ele pode contar com você na retaguarda, né? Porque quando dá um problema no produto, o cliente vai reclamar com ele, não com você, porque ele comprou dele. Então você tem que ser aquela retaguarda de segurança para ele. E não necessariamente só a venda no final. Porque a venda, geralmente eu falo que a venda ela é uma consequência de meios bem feitos. Tá? Justamente ali de a gente ter um relacionamento, a gente vai, a gente se conheceu no evento de networking. Vamos lá, então a gente toma uma cerveja, conversa um pouco, valida ideias. Aqui tem todo um processo que ele não é declarado. A gente está validando ideias, a gente, e aí, Pércio, como que está o negócio, a maturidade? Se isso aqui daria certo, será que a gente junto não daria certo? Será que dá para monetizar aqui, tal? É isso, sabe? É uma construção em conjunto. Uma construção em conjunto. É o all hands, né, Pércio? É o all hands. É o all hands, né? É o all hands, cara. E com o parceiro, pensa o seguinte, né? Muitas vezes, você deu um exemplo interessante no começo da nossa conversa, que você falou assim, poxa, eu estou no interior. A realidade do interior de São Paulo é diferente do cara que está na capital,
que é diferente do cara que está lá fora que recebeu a informação antes. Então, quando você tem um parceiro, você imagina, eu tenho um parceiro regional, uma cidade pequena, que está numa outra realidade no interior, lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, e eu tenho que ter a mesma linha de comunicação, de treinamento, de capacitação e tudo mais, como um cara que é vizinho nosso aqui na Faria Lima, que é uma grande agência, que o mercado já conhece, que está super antenado e tudo mais. Eu não posso diferenciar, eu tenho que preparar ele igualmente, tem que manter o nosso padrão ali, né? Então, isso eu acho que é fundamental também na hora de se criar uma divisão de parceria, sabe? Cara, eu acho que a gente definiu bem isso aqui. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Cara. As coisas passam muito rápido. Agora, pessoal, vocês devem estar... sabe o que eu não gosto muito, Pércio? Quando deixa o episódio muito faculdade, sabe? Então, sabe aquela coisa da faculdade? Que depois, 1h19, o pessoal ouviu uma aula aqui, e aí a gente não tem uma conversa mais leve. Eu sei que vocês querem saber disso, pessoal. Eu sei que vocês querem saber disso. Quem é o campeão da NBA desse ano? Cara, olha, essa pergunta, vou te falar. Assim, tem o potencial, que é o previsível, e tem aquele que eu gostaria. Então, vamos lá. Se eu tivesse que falar assim, quem que eu acho que pode ser esse ano? Cara, assim, a briga tá boa, mas eu tô vendo ali que ainda assim você pode ter um OKC, que foi o campeão, né? Nunca vi um time, há muito tempo eu não vejo um time com uma supremacia como o OKC pode ter. Cara, ele tem muito potencial, então assim, é difícil você questionar, mas eu vejo que tem outros times também que estão muito fortes, acho que tem um equilíbrio muito grande. Agora, não sou torcedor desse time, mas estou muito fã de ver o San Antonio Spurs jogando, cara. Não sou torcedor deles. Eu também não gosto do Santo Antônio, mas eu tô fã de ver eles jogando, cara. Tá muito legal, cara. Eu acho que não tem capacidade de chegar numa final, mas tá muito gostoso de ver o jogo deles. Ainda, né, Perso? Porque o Embi, ele é um jogador que a gente faz no 2K, né? É impressionante. Impressionante. O famoso apelido é Alien. É por isso. O Alien, cara. E assim, E como foi em Akron, cara? Ali, como que é a questão cultural ali com o LeBron? Cara, olha, foi uma experiência legal. Você me perguntou, e até para o pessoal saber, eu tive a oportunidade de fazer um curso. Eu fui fazer um curso na Universidade de Akron, um curso de negócios, né? Na faculdade, na Universidade de Akron, ali, em Cleveland. Então, eu fiquei ali na cidade, passei um mês ali e tal, então foi super bacana. Cara, a cidade respira o LeBron, cara. Então, eu tive a oportunidade de visitar. Quantos habitantes, Pércio? Agora você me pegou, cara, eu não sabia. Só se olhar na internet aí. Mas pesquisando, eu vou falando aqui, cara, a cidade, ela respira o LeBron, ele construiu um legado muito legal. Ele criou um negócio chamado I Promise School, que ele pegou uma escola pública e ele vai até lá e ele meio que transforma a escola pública numa escola privada, porque ele dá, assim, ele põe uniforme, ele dá material escolar e tudo mais, só que ele bancou do bolso dele tudo isso até as crianças se formarem, até chegar na faculdade, assim, um negócio absurdo. Não é até o college, ele vai até a faculdade, ele vai bancar essa galera. E o estudo nos Estados Unidos é muito caro. 189 mil pessoas, Pércio. 2 casas de Ourinhos. 189 mil pessoas. 189 mil pessoas, cara. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir lá, visitei um trabalho social que a mãe dele faz, que a família dele faz, que é super legal também. Então, na faculdade, dentro da universidade que eu estava, tem uma área muito próxima ali, que é uma cidade universitária, né? Então, a gente visitou essa área que ele tem essa ONG, né? Tive a oportunidade de conhecer, fui visitar a I Promise School, eu não visitei ela funcionando, né? Ela estava fechada ali, que eu consegui ir no final de semana e tal, mas eu consegui ali andar pelo lugar e tudo mais, foi super bacana. Na cidade você vê que tem outdoor, tem, como é que chama, aqueles grafites dele espalhados por tudo quanto é lugar, é muito interessante. E eu já dei um vacilo, Bruno, porque no período que eu estava lá, ele foi, acho que na St. Mary's School, que acho que é a escola que ele estudou, que é do colégio, né?
Ele estava lá no colégio. Você não foi, Pércio? Não fui. Eu falei, caramba, eu vi no dia seguinte, assim. Não. Eu do lado do lugar, eu falei, não acredito que eu não fui. Eu nem que eu fosse estar na rua, igual Tiete, eu estaria lá só para ver. O cartaz, assim. I love you, Lebron. I love you, Lebron. Vai lá, papai, né? Lebron ladrão roubou meu coração. Meu coração, é isso aí, cara. Pô, eu perdi isso aí. Jogou ao menos um basquete lá? Ah, foi, joguei lá, bati uma bola com a galera. Na Promise School tem uma quadra, ele montou uma área que acho que são 4 quadras de basquete que fica atrás. Então, como a gente estava lá, a gente visitou, a escola assim, não estava tendo aula, né? Mas você pode visitar e tudo mais, tal. E aí ele tem as quadrinhas, eu bati bola ali, fiz aquela sessão de foto tradicional, tal. Na própria universidade também, assim, aquela coisa, né? É uma cidade universitária, a Universidade de Akron. Ela é, vamos considerar assim, um grade 2, vamos dizer assim, ela não é primeira divisão, só que ela é uma estrutura do futebol americano. É um negócio impressionante, que é um negócio assim, de outro mundo, e olha que tem toda uma prática de esporte, assim, eu cheguei a tomar café da manhã e almoçar com os atletas de futebol americano. Então, assim, eu com meu 1,90 m, 110 quilos, eu me senti uma criança perto dos caras, tá? Vocês viram o tamanho dos caras, né? Assim, realmente impressionante. Mas conheci as estruturas, bati uma bola dentro do ginásio também, na parte de basquete, onde tem o time de Akron, que são os Zips. Eu sigo eles até hoje, assim, tenho um carinho especial ali pelos Zips de Akron. É um time de basquete também que também não é D1, que eles falam, né? Não é divisão 1, mas é um time muito bom que conseguiu draftar, ter um jogador draftado para a NBA o ano passado, dentro lá daquela segunda, terceira rodada, mas conseguiu, então isso é uma vitória, os caras comemoram, isso é muito legal. Eu espero que um dia o Brasil seja assim, cara, porque eles valorizam mesmo o trabalho, o esforço, a dedicação dos caras, sabe? É impressionante. Eu vejo que os Estados Unidos se transformam muito através do esporte, né? Cara, é animal, cara. É animal você ver isso de perto. Se um dia você puder ver, cara, você vai ver que, assim, quando eu vou para a parte do esporte, lá eu andei tudo, né? Então você vê a parte de treinamento. A parte de treinamento de futebol nosso, futebol soccer lá, cara, impressionante. Eu falei, caramba, cara, eu não vejo isso nas faculdades aqui no Brasil, né? Não tem campos de futebol, estrutura realmente, assim, a parte de natação, musculação, as quadras de basquete, de vôlei, assim, então realmente eu estava numa D2, né? Então, assim, só que eu tenho amigos que jogaram nos Estados Unidos, né? E eu tenho amigos que jogaram na D1, amigos que jogaram na D2 e até na D3. As fotos e as histórias que eles me contam, que eles já me mostraram e tal, a D3, cara, não perde nada para a D2, vamos dizer assim, a terceira divisão, ou seja, são faculdades que são menores ainda, mas que ainda assim tem uma estrutura que eles falam assim, cara, não se compara aos grandes clubes aqui do Brasil, sabe? Em termos de qualidade. Eu vi uma entrevista do Leandrinho, ele falando que, pô, lá são 20 técnicos. Nem eu tinha essa ideia, que eram 20 técnicos. Um para um tipo de chute, um para defesa, um para ataque, um para você bater bola, para o armador, um para o pivô. Aí você chega no Brasil, tem 2 técnicos para tudo, que não necessariamente nem formação tem. É uma dificuldade muito grande. Cara, o que resta para a gente é isso, né? A gente conseguir provocar, fazer provocações, né? Tentar elevar o nível, levar consciência. A gente sabe que tem muitos trabalhos que são feitos, né, em relação ao esporte por pessoas que encabeçam, que levantam a bandeira. Então, quando você vê um César Cielo dando palestra sobre natação, quando ele faz um coaching para uma garotada na escola, quando você vê a Janete, que ela tem uma ONG espetacular, que sempre fala na TV e tudo mais, falando sobre esses treinamentos, que ela depende das empresas patrocinarem e tudo mais, tentar melhorar o nível, né? Essas coisas você fala, cara, ainda bem que pelo menos existe esperança, tem uma galera que está tentando empurrar isso para frente, e eu, como sou cria do esporte, né, vim do esporte, e trago esses valores para mim, você também, você já me contou essas histórias e tal, então a gente vê que, sim, cara, o esporte, ele educa, ele traz consciência, ele melhora o
problema social, ele melhora a família, ele diminui criminalidade, ele influencia em todos os aspectos da sociedade, cara. Então, acho que a gente tinha que realmente olhar com muito carinho mais para o esporte, sabe? A Janete acho que o que ela fez pelo basquete, pelo menos lá em Santo André, não só em Santo André, é engraçado porque eu estou em 2 cidades que a Janete é muito ídolo. Uhum. Que é justamente ali em Santo André, onde eu cresci, ela tinha o SESI, ali o trabalho do SESI. Ela tinha a iniciativa ali do SESI, do Janete Arquem, né? E também aqui em Ourinhos, que ela eu acho que é a maior jogadora. A rainha. Não, ela é espetacular, cara. Bom, campeã, não preciso falar nada, ela é só campeã da NBA e também umas campeaníssimas brasileiras, né, cara? Ela naquele trio Janete, Paula e Hortência, cara, inesquecíveis. É maravilhoso. Tem altas histórias para contar sobre isso. Quando eu era jovem, ali querendo ser profissional, com meus 14 anos, onde eu vivia com a minha bola ali das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite em Santo André, no Del Antônio, em Santo André. Eu olhei e falei, nossa, olha uma mulher ali sentada assistindo. Nossa, é a Janete, que jogava nos Estados Unidos. Eu lembro que minha perna tremeu. Cara, eu vou falar para você, eu tive a oportunidade de ver Oscar, tive a oportunidade de ver a Hortência, a Paula, né? O Oscar tive a oportunidade de bater uma bolinha com ele numa festa da Max. Foi bacana, assim, na festa da American Express, levaram ele e tal. Agora, curiosidade aqui, né, para nós aqui, que a gente curte, cara. O cara que fez eu tremer a perna que eu vi jogando aqui no Brasil, você não vai conseguir acertar. Quem? Vou dar uma palhinha para você. Jogou em Franca. Do Brasil, mas tipo, não jogador foi pro exterior, brasileiro. Não, jogador gringo jogou em Franca. Larry Taylor? Não, tá quase. Dexter Chance. Aí você foi longe, mas também tá quase na mesma época, hein? Tá com isso, na mesma época, mas é que o Dexter Chance é o famoso Dexter Show. Lembra que ele fazia 30, 40 pontos por partida, ele é um armador que arremessava de 3, dava dunk na cabeça de todo mundo, e ele era nível NBA, né, cara? Então ele já jogava, ele jogou no Phoenix Suns e tudo mais, aí veio para o Brasil, e aí mostrou a diferença que é um jogador profissional lá de um jogador aqui no Brasil. Ele nadava de braçada, aquilo lá era pura inspiração, vou falar para você, pura inspiração. Eu acho que a gente aqui no Brasil deveria valorizar mais os nossos ídolos, né? A gente não olha, a gente tem Thiago Splitter aí, técnico da NBA, hoje em dia do Cara, que animal, né? E ninguém liga, cara, o brasileiro não olha para isso, e isso é muito gigante, cara, isso é muito grande. Você olha o Leandrinho que ele fez, cara, quanto que ele é respeitado até hoje. Então, até hoje. Não, ele tá lá, né? Tanto que os caras empregaram ele tá lá dando treinamento. Exato, treinando os americanos. Cara. O próprio Nenê, né? Varejão, no Cavs. É ídolo lá em Cleveland, tá? É ídolo. As pessoas têm o negócio da peruca dele lá até hoje. Exato, aí você vai pegar tudo isso daí, só que a gente esquece que naquele jogo que o Kobe fez aquela coisa de 60, eu estava assistindo em pé aquele jogo dos 60 pontos. O da despedida? Da despedida. Eu assisti esse jogo, cara. Eu estava na sala da minha casa, lá em Santo André, em pé, chorando. E sim, eu estava chorando, pessoal. Porque vocês não sabem, mas eu tenho meu braço inteiro tatuado de Kobe. E todas as camisas, não todas, mas uma boa parte de camisas, desde que o Kobe entrou na NBA, eu tenho aqui foi uma das maiores despedidas do esporte, não vou nem falar do basquete, mas porque assim, ele fez uma performance histórica no último jogo dele, cara, depois de ter tido lesão, de já estar velho e tudo mais, o cara... E quem era o armador dele? O armador que estava lá era eu acho que tinha um brasileiro chamado Marcelinho Huertas que jogava ali, né? Se não me engano, tinha um brasileiro. Então aqui é hora do meu jabá. Pessoal,
temos lá o 824 Podcast, que é o que o Bruno fala. Ele tá meio parado, tá? Porque o Bruno precisa aqui fazer o marketing de podcast. Mas o 824 tem lá a Cacá, amiga minha do Projeto da Janete, que vai para as Olimpíadas como armadora. Tô cravando, tá? Não tem informação, mas eu tô cravando aqui. Ela vai para as Olimpíadas como armadora da seleção brasileira feminina. Um beijo, Cacá, para você. Obrigado por todo o carinho. Quando tiver por Ourinhos novamente, a gente se encontra de novo para bater uma bolinha. Temos ali episódio com o Frajola, diretor da CBB. Temos ali vários episódios. E ainda, Bugarelli, você está me devendo o meu episódio lá no 824. Mas ele também vai lá, né? Então, no 824. Cara, eu quero muito Marcelinho Huertas. Eu já falei, já fiz o convite. Ele deve ter muita resenha, cara. Esse é aquele episódio que tem que ser assim, inesquecível, cara. Eu tive a oportunidade de trabalhar, quando você entrevistar, eu tive a oportunidade de trabalhar com o irmão dele. O irmão dele trabalhou comigo na Nextel. E eu não sabia que era o irmão dele na época, né? Ele já jogava basquete e tudo mais. Obviamente, eu já estava trabalhando, basquete era um hobby ali, né? Mas depois de um tempo, eu acabei descobrindo que eles eram irmãos, tal. Muito bacana também, um profissional assim, alto nível, né? Um profissional de marketing também, inclusive, deve estar aí na audiência. E aí tive a oportunidade de conversar com o Marcelinho ali no Clube Paulistano, em alguns jogos que tinham de Campeonato Paulista e tudo mais, que eu ia assistir ali, e aí ele estava por lá, às vezes nas férias ele treina ali também no Clube Paulistano, então eu tive a oportunidade já de conversar com ele, cara super simpático, e assim, com certeza quero ouvir as histórias que esse cara jogou com o Kobe, velho, não tem o que falar, eu só vou sentar e ouvir, só quero sentar e ouvir. E ele é MVP com 41 anos na Espanha. MVP com 41 anos na Espanha, basquete alto nível, não tem o que falar, cara. Quando você colocar ele no ar, você só me avisa que eu só vou sentar e ouvir, cara. E entenda uma coisa, pessoal, o Bruno é fã de armador clássico, Jason Williams, Chocolate Williams. Eu sou fã de Jason Kidd, eu sou fã de Steve Nash, eu sou fã desses caras. E para mim, Marcelinho Huertas está nesse hall. Ele consegue jogar em alto nível com um estilo de basquete que ainda é considerado old school, que é desse mais clássico dessa galera aí, né? Muito bom, ele é muito bom. Então vão lá acompanhar o 824, acompanha o Marketing Podcast e depois vão lá acompanhar o 824 lá, que tem conversas bem legais, né? E também a gente não pode esquecer, Raulzinho também estava nesse jogo, pelo lado do Utah. Né? Então, exatamente, estava em quadra, Raulzinho, exatamente. Esse jogo de despedida. Gente, Pércio, quero suas considerações finais. Muito obrigado por ter topado estar aqui no Marketing The Podcast. Eu não sei mais, já passou de 150 episódios gravados, eu já não sei. Que belo histórico, diga-se de passagem, né, cara? Fantástico, viu? Parabéns, viu, Brunão? E continue aí perdurando por muitos e muitos anos, cara. E ouça o episódio. Quero voltar aqui para falar de outras coisas. E já que a gente está falando de basquete, ouça também com o Vicentini, que é o CEO da NBA. Eu gravei com ele também. Ouça também. Espetacular também, que aliás fez um trabalho para a área de marketing ali espetacular, que é o posicionamento da NBA aqui no Brasil. Então também é uma aula, eu já vi muita coisa dele, é uma aula, o cara é espetacular também. Não tive o prazer de conhecer pessoalmente ainda, mas é um profissional assim, de primeira linha também, viu? Eu cheguei para ele e falei, eu jogo basquete, olha minhas tatuagens. Ele, eu não jogo. Eu falei, é verdade, né, paixão. O Bruno, quando era mais novo, há 5 anos atrás, falou isso, mas hoje é um grande amigo aí que apoia o podcast incondicionalmente, inclusive. Que bacana. Percião, por favor, considerações finais aí e fala onde o pessoal te encontra, onde encontra Backlinks Global, como contrata e tudo mais. Poxa, bacana, cara. Não, primeiro agradecer aí pelo convite, Brunão. Sensacional, assim, ser convidado para um dos podcasts mais referenciados de marketing no Brasil. Cara, você que é brother, assim, parceiro, eu já vi tantos episódios com um grupo tão seleto de pessoas de gabarito aqui no mercado, assim, fico super lisonjeado de estar aqui batendo um papo com você, ambiente super legal. Então, eu agradeço demais pelo convite.
A minha consideração é a seguinte, cara, uma reflexão que eu fiz aqui, eu pensei assim, cara, a gente falou de liderança ali e tudo mais, cara. Hoje, eu estou aqui falando e tudo mais, mas eu fui bem preparado, cara. Eu tive grandes líderes que eu admiro, e esses profissionais que eu admiro, eu faço questão de ressaltar. Então, assim, ó, trabalhei com a Maria Angélica Mar, que foi Grupo Abril, espetacular gestora. Ricardo Macedo foi meu primeiro gestor na American Express, muito bom, aprendi muito com ele. Trabalhei com Cristiane Sacucci, Nextel, muitos anos assim também, aprendi muito com ela. Ricardo França Araújo, que hoje está nos Estados Unidos, trabalhei também nessa época, além de um baita de um gestor, uns caras mega inteligentes e super parceiro, amigo até hoje, manda mensagem, a gente troca ideia e tal. E Ademir Assef, também, que foi um baita profissional da área de telecom, muito bacana, aprendi muito com ele, foi meu gestor na época de Vivo, e o Daniel Fuchs, que é um cara assim, foi um dos donos da Vodafone que trouxe a marca para o Brasil, e é o cara acho que mais inteligente que eu conheci. Ele chegou já a fazer eventos na NASA, assim, é um cara fora da curva mesmo, assim. Se um dia você quiser trocar uma ideia com ele, eu vou te falar, ele é outro padrão, é um cara que tem muito... algum trabalho que ficou bem reconhecido? Eu conheço de nome. Cara, ele fez muita coisa. Para você ter uma ideia, ele soltou satélite, ele mandou satélite no espaço. Só isso. Entendi. E o exército brasileiro chamou ele, porque assim, como é que ele mandou satélite sem ninguém saber nada? Ele conseguiu jogar um satélite no espaço aqui no Brasil. Isso eu estou te falando há muito tempo atrás, 2013, 2014, naquela época. Ele ganhou um campeonato sabe aquelas coisas de luta de robô? Ele foi para lá, participou disso, ganharam também, assim, ele é um cara muito fora da curva, assim, e tal, um cara muito bom coração, muito humilde, mas, assim, é o QI mais elevado que eu conheci, cara. Não, queremos ele aqui. Queremos ele aqui. A gente fala em off aí, vamos ver se a gente consegue agitar isso aí. Vamos ajeitar umas coisas em off, mas queremos sim, até porque agora a gente tem 12 programas. Conto em off, e depois para vocês, audiência, eu conto depois. Obrigado pelo convite, viu? Muito feliz de estar participando aqui com vocês, com essa audiência bacana. E as pessoas me encontram no LinkedIn, Pércio.Oliveira, Pércio Oliveira ali no LinkedIn, tá fácil de achar. A Backlinks Global também está nas redes sociais, então backlinksglobal.com, você acha no LinkedIn, acha no Instagram, no próprio site. Estamos aqui atendendo o mercado, a gente atende todos os segmentos de negócio, todos os portes de negócio, pequenas empresas, médias, grandes, somos especialistas também para atender as BEPs. Então, assim, cara, e presente em 40 países. Então, se você também está aqui no Brasil e está querendo publicar fora do Brasil, pode contar com a gente também. Isso aí. Então, distribuição de conteúdo, reputação. Então, vocês podem contar aí com a Backlinks, tá? Estão buscando autoridade aí e também distribuição do conteúdo de vocês. Comunicação de verdade, né, Pércio? Não isso só das coisas. Gente, muito obrigado, tá, por vocês acompanharem a Marcha de Podcast, como aí o Pércio mesmo falou, como eu também tenho testado em algum momento desse podcast, a gente foi listado entre, eu não falo na frente, porque eu não gosto desse termo na frente, por mais que eu seja do esporte, eu falo que é entre vários podcasts que eu acompanho, tá, então eu mesmo ouço. Então, é muito prazeroso, né, cara? É muito prazeroso isso, né, cara? Você junto com a nata, né, meu? É prazeroso, Pércio, mas mais que isso é um reconhecimento de trabalho. E é o reconhecimento de trabalho. Reconhecimento de trabalho, mas é uma coisa assim, eu nunca imaginei na minha vida estar atrás da minha mensagem, tá? E do Roy Hunters, e também, consequentemente, estar na mesma prateleira do João Branco, sabe? Do Desmarketizes. Sim, então, sim. Tem muita coisa legal aí que aconteceu. Mas isso é graças, não é ao Bruno, isso é graças à comunidade do Marketing Podcast, vocês que estão nessa proposta do Bruno, né, do maluco do Bruno, que sempre coloca que a forma dele de falar, que é uma forma mais gostosa, pelo menos ao meu ver, uma forma mais gostosa de a gente conversar, uma forma mais gostosa de colocar pontos, uma forma que seja mais agregadora, sem aquelas coisas de pontos de inflexão, ou discussões que são coisas que eu não sei se faz sentido
tanto mais para o mercado atual, tá? É uma forma mais agregadora de ver negócios. Então, eu tenho a agradecer, a gente chegou aqui a tantos episódios, e a gente vai ter muitos mais anos com isso, muitos outros programas, depois eu vou contar isso para vocês em um outro vídeo. E lembrem-se, só sei que nada sei, e já que a gente falou tanto nesse episódio disso, eu não posso encerrar o episódio sem esse termo que vocês sabem que eu faço quando se referencia a minha maior paixão, que é o basquetebol. Mamba out. Isso aí. Marketing, the podcast.